Pode começar, Verinha, por favor. É a última lição do livro, né? É, Petição e resposta. Quando te diriges à divina providência rogando algo, não te permitas o mergulho na aflição improdutiva, capaz de conturbar-te o ambiente, retardando a concessão que desejas. Entenderás isso facilmente nas lições mais simples da vida prática. Se requisitas do carro uma velocidade mais ampla, em face daquela que o trânsito recomenda, sob o pretexto de pressa, inclinas-te indiscutivelmente para o desastre. Na hipótese de exigires da ponte o transporte de carga determinada com o peso muito superior à capacidade de resistência em que se estrutura, com a desculpa de urgência, é provável que a desmanteles. Quando espancas um vegetal impiedosamente a fim de senhorear-lhe algum fruto, sob o pretexto da fome, estarás reduzindo muitas das futuras possibilidades da árvore em teu prejuízo próprio. Em te debruçando num poço, agitando-lhe o fundo com a desculpa da sede, unicamente lhe turbas o líquido, tornando inadequado à própria saúde. Em teus requerimentos à vida maior, formula-os com cuidado e continua no trabalho que o mundo te conferiu, esperando pela manifestação do poder divino através das circunstâncias do caminho em que te encontres. Inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. Sejam quais forem os obstáculos que te surjam à frente, na expectativa do apoio que solicito dos céus, não desespere nem esmoreças. Se a resposta do mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa de certo reclama análises mais profundas, a fim de que futuramente não te voltes contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência que terá nascido de ti mesmo, e não do Senhor, que sabiamente nos reserva sempre o melhor. O que eu entendi dessa lição? Para mim, esses 3 últimos parágrafos explicam tudo. Não adianta termos inquietações, ficarmos aflitos, querendo que as coisas se resolvam dentro daquilo que nós queremos esse tempo. Para tudo tem um tempo adequado, e ele foi explicando nos parágrafos anteriores. E esse parágrafo penúltimo, seja quais forem os obstáculos que nós enfrentarmos, na expectativa do apoio que pedimos aos céus, não temos que nos desesperar, nem esmorecer. Temos que saber esperar, que com certeza a resposta vai vir. obrigado, Verinha. Mais alguém? Nada. Então, vamos fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Eu acho que meu nome é o da fila, não é? Eu também ia falar, né? Normalmente chama alguém que está com o coração batendo, senão vai para a fila. Por favor, Eu Jé. acho que o meu está na fila. Assim. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de melhoria, Senhor, dessa nossa espiritualidade tão divina. Desejamos e esperamos uma noite repleta de harmonia, de paz, e que possamos, Senhor, estar com nossos corações sempre próximo de Ti. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Obrigado, Georgia. Vamos, então. Quem vai ser nosso leitor de hoje, ou leitora? Posso ler? Bom, vamos ver a sua tradução, porque a sua tradução estava bem diferente, Boa Ronald. noite a todo mundo. Então, vamos lá. Está ótimo. Vamos lá. 679. 679. Boa noite a todos, mais uma vez. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto,
mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento de que lhe foi feito. Ok. Essa resposta ela é fundamental, né, para que a gente possa entender a pergunta de Kardec, né? Muitas vezes a gente acha assim: a pessoa nasceu em berço de ouro, não precisa se esforçar para nada. Veja bem, ela foi, nessa encarnação, não vou dizer nem presenteada, mas equipada com determinada ferramenta. Que ferramenta é essa? Do recurso material. Para quê? Para que ela possa fazer bom uso dessa ferramenta em benefício de tantos outros. Ora, gente, o trabalho ele sempre precisa desses componentes. Aquele que oferece o trabalho, aquele que se dispõe ao trabalho e o fruto do trabalho. Então, aquele que recebe bens, né, suficientes para que ele não precise, como diz a resposta, suar, né, o rosto, né, num trabalho mais exigente, mas cabe a ele promover aos outros a oportunidade do trabalho também. Então, nada está ocioso, né? Nada que vem da vontade ou da criação de Deus está ocioso no universo. Então, todos nós temos, sim, obrigações que devemos promover em benefício dos outros e, consequentemente, do nosso próprio benefício. Então, temos que estar atentos a isso, né? Porque você não pode se acomodar em achar que eu não preciso trabalhar, eu vou gozar a vida. Existe uma página do Emmanuel, eu não sei qual é o livro, Valdini, que é bom de memória, né? Para gravar a página, capítulo, eu não tenho isso, não. Mas que diz assim, facilidade gerando dificuldade. Então, essa mensagem de Emmanuel, que é um daqueles tijolinhos dele lá, ele fala exatamente isso, o quanto que as facilidades podem nos gerar dificuldades no amanhã. Então, como ninguém vem ao mundo, né, para simplesmente gozar o que o mundo oferece, temos que estar atentos às ferramentas que nos foram disponibilizadas para promover o bem àqueles que estão à nossa volta. Então, isso é muito importante que a gente entenda e faça por meio do nosso trabalho, né, ou por meio dos recursos que temos, condições de trabalho, né, para todos aqueles que vão, de alguma maneira, compartilhar daquelas ferramentas. Diga, Pedro. Mauro, me desculpe a pergunta aos companheiros da sala, mas vou fazer uma pergunta. Esporte é trabalho? É trabalho. É um trabalho. Olha, vamos olhar para trás, né? Apesar de hoje nós entendermos que essa prática, no passado, era algo grotesco, mas, na época, era algo de diversão, né? Corrida de bigas, né? As lutas nas arenas, era diversão para uns, meio de vida para outros. Então, pode ser que a gente melhore nesse conceito, mas a pessoa não está ali produzindo algo para que alguém venha se beneficiar? Está. Então, é trabalho, né? Se é um trabalho dignificante ou não, aí é outra discussão, né? Mas, ao meu ver, eu acho que sim, é trabalho. Quem pensa diferente pode trazer aí para o grupo a discussão, tá, gente? Ô, Mauro, como diz lá a questão 675, toda ocupação útil é trabalho. Se eu estou sendo útil de alguma maneira a alguém, à natureza, à sociedade, ao país, ao planeta, enfim, isto é um trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Nós vimos isso na semana passada.
Então, concordo com você também que o esporte, com certeza, é útil. É claro que há algumas exceções, mas, de uma maneira geral, falando do esporte saudável, sim, é um trabalho também dentro da minha percepção. Ok. Ok, obrigado. Obrigado, Pedro. Diga, Ronald. Inclusive, respondendo ao Pedro aí, puxando a brasa para a minha sardinha, eu sou professor de educação física. O que a gente cuida? Do corpo. O corpo é o maior presente que Deus nos deu para a nossa evolução. Se a gente não cuidar do corpo, o desmazelo do corpo, o mau cuidado do corpo denota desmazelo da alma. Então, a gente tem que cuidar do corpo para o desenvolvimento. Outra coisa, nesse que ele fala aqui dos bens materiais, né, que o homem, e ele não fala ainda aqui daqueles bens que nos são dados, vamos dizer assim, no caso da mediunidade. Algumas pessoas vêm com certos dons, né, da clarividência, da audiência. Isso também é um dom que Deus nos dá para que a gente exerça esse trabalho de evolução nossa e de quem está à nossa volta, não é isso? Eu não entendo a mediunidade como dom, e sim como ferramenta. Né? Porque, senão, dom caracteriza privilégio, né? E não é privilégio. No momento daquela reencarnação, o uso daquela ferramenta será útil, né, para as experiências que aquele indivíduo precisa vivenciar. E aí a mediunidade é uma delas. Né? Entendi. Mas também não vejo o uso da mediunidade, e aí a gente precisa separar. Né? Eu acho que sim, o uso. Ela não deixa de ser um trabalho, né, que se desenvolve, mas sem um cunho remuneratório, né? Sim, claro. Lembrando sempre aquela máxima, né, dai de graça o que de graça recebeste. Então, é importante a gente lembrar disso, porque nós conhecemos pessoas, né, que usa como argumento que, para poder se dedicar à mediunidade, ela precisa manter a vida. E aí a justificativa é que, para que ela possa exercer tempo integral a mediunidade, ela precisa, então, a mediunidade, de alguma maneira, a prática, né, precisa mantê-la. E aí se usa isso como argumento. Né? Mas aí vai da consciência de cada um, a orientação não é essa. Tudo bem, pessoal? Mais alguém? Vamos em frente. 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Aí ele cita aqui a questão 643. Ok, que nós já vimos, né? Então, gente, olha só, não existe inutilidade. Mas como Kardec coloca aqui, né? Não há homens que se encontram impossibilidade de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil. Há uma diferença grande entre não poder exercer uma atividade laboral e ser inútil. Não há uma conexão direta entre uma coisa e outra. Tem muita gente que não tem dificuldade e é inútil, porque escolhe, né, por vontade própria, não colaborar de forma alguma, né, com o bem-estar, né, geral ou social em que ele está inserido. Agora, a impossibilidade de um trabalho laboral não dá a essa pessoa inutilidade. Ela pode estar ali para ser o degrau de exercício de trabalho dos outros. Não precisa a pessoa estar diante de alguém com tamanha dificuldade para exercitar o seu trabalho. Olha o caso lá do cego de nascença, né, que nós já estudamos no Evangelho. Demonstra isso, né? O pessoal perguntou lá, né? Pô, vem cá, esse cara aí está cego por causa de quê? Porque
Ele pecou porque os pais pecaram? Nenhum nem outro. Ele quis vir dessa maneira para que o Filho do Homem pudesse demonstrar que veio, né? Então, muitos de nós pode solicitar uma prova desse tipo, estar inserido dentro de um grupo social, familiar, para que aquelas pessoas que vão lidar com ele possam ter um tipo de trabalho e ele também ter o seu próprio trabalho, porque apesar dele fisicamente não poder exercer uma atividade, mas introspectivamente ele pode fazer o trabalho de renovação dele próprio. Então, não existe inutilidade, né? A não ser que nós escolhamos voluntariamente essa prática, essa vivência, né? Tudo bem? Alguém mais? Vamos adiante. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Ele também cita a questão 205. Então, essa resposta é muito tranquila, né? Existem momentos em que nós somos servidos e existem momentos em que nós precisamos servir, né? A nossa trajetória de amadurecimento em cada encarnação nos mostra isso. Existe aquela fase da vida em que nós ainda não podemos, né, por meio da nossa fragilidade e da nossa ainda pouca adaptabilidade à nova vida, produzir algo em benefício do outro, né? Mas essa situação vai mudando. E aquele que se dedicou, nos deu o amparo, as condições para que nós pudéssemos amadurecer naquela encarnação, a curva começa a mudar e chega o momento de nós prestarmos o nosso contributo. Em sinal de agradecimento àqueles que foram objeto, né, desse cuidado, passando agora em nossas mãos o compromisso de zelar por cada um deles. Então, é a lei da reciprocidade, né? É natural que seja assim. Quando nós nos desviamos, né, desse compromisso, nós acabamos angariando compromissos mais aflitivos no amanhã, né? Porque também está lá no Evangelho, exatamente nesse capítulo, né? Amor filial, né? Amor paternal, amor maternal. Nós vamos falar sobre isso, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. Então, lá nesse capítulo, nos mostra esse compromisso, né? E aqui no Livro dos Espíritos, ele já tratava desse que seria um grande sinalizador, né, para essa temática que iria ser desenvolvida lá no Evangelho com maior profundidade. Tudo bem? Alguém mais? Vamos adiante. Agora vem o limite do trabalho, o repouso. 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Ok. Então, lembrando, né, que ele fala aqui com muita propriedade, muita assertividade, né? O repouso serve para a reparação das forças do corpo. Então, o corpo precisa descansar. O espírito não precisa descansar, né? Dizem os companheiros espirituais que o descanso do espírito é mudar de tarefa, né? Mudando de tarefa, a gente vai refrescando de um e se animando para outro e vamos em frente. E ele diz, e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência e a fim de que ele se eleve ainda acima da matéria. Então, no momento em que o corpo descansa, repara suas energias, né, nós, o ser inteligente,
né, ganhamos liberdade para o quê? Para nos elevarmos acima da matéria. Então, enquanto o corpo descansa, nós podemos ou temos a oportunidade de continuarmos a aprender ou continuarmos a trabalhar, né, no plano espiritual. Então, a resposta dos espíritos aqui já nos mostra a distinção que existe entre a necessidade física e a necessidade espiritual. Ah, Mauro, mas eu canso de ouvir ou ler em romance que o espírito diz que agora vai dormir, que agora ele precisa descansar. Por quê? Porque ele ainda está materializado, ele ainda está muito apegado a essas sensações, a essas necessidades que ele viveu enquanto no corpo físico. Mas, à medida em que nós vamos desacoplando efetivamente da vida anterior, né, dessas sensações e demandas da vida física, a gente vai percebendo que, de fato, não temos necessidade dessas vivências ou dessas práticas que são inerentes à vida física. Ok? Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Ok. 683. Qual o limite do trabalho? O das forças, em suma. A esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Aí, né? Então, isso também está vinculado àquela pergunta da inutilidade. Se o corpo não tem ou não oferece meios, nem energia, nem força para desenvolvimento de um trabalho, né, Deus compreende isso, até porque aquela encarnação, se ele vem com esse tipo de fragilidade, está previsto naquela reencarnação essa experiência. Então, Deus entende. Então, como ele falou aqui, né, o limite do trabalho está no limite das nossas forças. E, claro, né, muita gente, às vezes, se excede. Já contamos o caso aqui, né, do irmão Walter, era um médico curador, e num determinado dia de trabalho, ele sempre atendia, começava na sexta, sábado, domingo, até o último ser atendido. E teve um momento lá que a espiritualidade falou para ele que ele precisava parar, né, para descansar, porque senão ele podia ter um treco. E aí ele falou para os espíritos assim: olha, eu estou fazendo a minha parte, vocês façam a parte de vocês, que é me sustentar. Né? E ele seguiu com o trabalho. Mas ele era o irmão Walter, né? Eu acho que ninguém aqui teria essa coragem, essa audácia. Né? Mas está aqui no Livro dos Espíritos, é necessário. Né? A gente não pode abusar, né, da condição que o corpo oferece. Né? Então, tenhamos essa responsabilidade diante dos compromissos. Né? Tudo bem? Podemos seguir? Mas é assim, Mauro, desculpa aí. Quando a pessoa trabalha excessivamente, isso pode ser considerado suicídio, não? Depende, né? Eu acho que depende. Como é que ela está trabalhando? Por exemplo, esse exemplo mesmo do irmão Walter. Seria encarado como suicídio ou dedicação ao trabalho? Está lá no livro, está lá no capítulo Verdadeiro Silício. Está lá. Né? Quando você coloca sua vida em risco em prol do próximo, né, sem segundas intenções, né, esse é um sacrifício agradável a Deus. Então, o irmão Walter estava lá, não estava lá se exibindo, ele estava lá atendendo até a última pessoa que lá estivesse precisando dele. Né? A espiritualidade fez uma recomendação? Fez, e ele deu a posição dele. Ó, eu vou estar aqui no trabalho, então vocês me sustentem aí. Agora, é diferente de quando nós gastamos a energia por futilidade. Aí sim, aí é um outro contexto. E aí nós vamos responder por isso. Né? Então, penso dessa forma, viu, Pedro? Diga, Flavinha. Okay. Eu acho que depois que inventaram o WhatsApp, as pessoas estão trabalhando muito mais que 8 horas por dia.
Principalmente se mexer com venda. Isso virou uma escravidão tecnológica, esse negócio, gente. Eu vi o meu irmão lá, nossa senhora, 6 horas da manhã começava a receber mensagem e ia até meia-noite. Coisa horrorosa isso. Diga, Neide. Mauro, Oi. vou recorrer a você, a Valdenir. Eu já fiz um estudo de um livro de André Luiz, que tinha um episódio, que tinha uma pessoa que ele trabalhava muito, ajudando, assim, tipo o irmão Walter, como você está falando. E ele meio que negligenciou a saúde dele, porque ele foi ajudar muitas pessoas, né, e acabou não exagerando, né, trabalhando demais, enfim. Quando ele desencarnou, ele foi chamado a atenção. Você já leu o que ele falou? Os espíritos lá falaram: você ajudou muito, fez muita coisa boa, claro que tem seus méritos, mas você pecou. Estou dizendo pecar, não sei se é essa palavra. Quando você se dedicou demais, né, ao trabalho, na ajuda, mas acabou negligenciando não se cuidou da sua saúde. Não teve Então, não tem? nós temos que ter responsabilidade, né? O irmão Walter trabalhava assim muito, se dedicava muito, mas, fora o problema que ele tinha na perna, eu nunca vi o irmão Walter doente. A única vez que eu vi o irmão Walter doente foi quando ele entrou realmente já numa debilidade física que o levou ao desencarne. O irmão Walter tinha lá seus resfriados? Tinha, mas ele tomava os remédios, ele buscava cuidar do corpo, né? Mas se dedicava extremamente ao trabalho. Então, a Bel está aqui, né? Conviveu com a gente, e a Diamantina também, podem ter outros relatos, mas do tempo que eu vivi lá, né, com ele, com o irmão Walter, né, nós nunca vimos o irmão Walter assim, descuidado da saúde, né? Ele tinha, como todo mundo tem, tinha lá um episódio de resfriado, né? Ele fazia lá os xaropes, né? Aqueles xaropes que ele doava lá para todo mundo, né? O Amamelis. Amamelis, O né? Amamelis sagrado. É. Então, ele tomava os Não, remédios. Mauro, mas eu não estou falando, eu citei o irmão Walter sim, como um exemplo, mas o que eu quero Não, eu sei, quero dizer é que se a pessoa também, acho que às vezes as pessoas pensam, vou ficar aqui me dedicando. Claro, tem os seus méritos, mas você também não pode, né? Porque você também está indo contra as instruções dos espíritos, né? Você não pode negligenciar, né? Você tem que cuidar do corpo. Está aí, acho que já estudamos sobre isso ou não, vamos estudar. Mas nós temos que cuidar do corpo, é uma obrigação nossa, né? Eu descuidei do meu corpo, da minha saúde, para poder ajudar os outros. Tá bom, olha só, você fez muito bem, como você falou lá, você fez muito bem em ajudar, mas fez muito mal em não se cuidar. Porque uma coisa não impede a outra, né? Então, se você precisa cuidar da sua saúde, cuide da sua saúde. O irmão Walter sempre falava uma coisa que eu já repeti aqui algumas vezes. A gente não pode se envolver com o problema do outro, senão você acaba perdendo a condição de ajudar. Então, assim também, você tem que cuidar, tem que estar com um corpo saudável para poder ajudar, principalmente na atividade que ele desenvolvia, que era a atividade de cura. Como é que ele ia trabalhar com cura com alguém doente, adoecido, né? Então, ele era muito responsável nesse quesito. E assim, todos nós temos que pensar da mesma maneira, né? Temos que ajudar. Poxa, mas eu estou com Covid. Então, peraí, cuida do Covid, depois vai ajudar, pô. Né? Então, penso eu que temos que ser responsáveis, né? Isso é fundamental. Diga, Valdenir. Só lembrar aí a Neide, que acho que ela está fazendo uma confusão aí dos temas dos livros. No livro Nosso Lar, o André Luiz diz que ele chegou lá como suicida, mas em função de outras coisas, não de excesso de trabalho. E no livro Obreiros da Vida Eterna, quando eles vêm fazer alguns desencarnes na Terra, há o Dimas, em que é um trabalhador, um médium que desgastou-se, entregou todo o seu tempo, gastou o seu corpo servindo. E o André é muito curioso, ele também vai chegar lá como suicida? Ele disse, não.
ele entregou-se, desgastou-se para servir. Ele não buscou nada em troca. Então, ele não vai chegar lá como suicida. Ele vai chegar lá como um trabalhador que cumpriu o seu papel, que serviu. E lá no Evangelho, quando nós colocamos a nossa vida em risco, mesmo sabendo do risco, para salvar alguém, isso não é suicídio. Então, acho que a sua temática está desconectada. Eu não sei se é isso que você Não, colocou mas eu em não estou prática. dizendo que é suicídio, não. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso que Mauro está falando, que a gente não pode querer ajudar e e sem você, aí você vai. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoas que às vezes acham que querem passar o dia inteiro numa igreja, né? Que eu já vi casos assim, né? Se dedicando, mas aí abre mão e a casa da pessoa, a família, o marido, os filhos ficam ao léu, entendeu? Então, é isso o que eu acho que as instruções dos espíritos, aí, no caso, diz o seguinte, né? Você pode ajudar, como o Mauro disse, mas você não pode pegar e esquecer de você, porque também você vai começar a dar uma coisa que nem você tem, né? É isso que eu meio que não cumpre as instruções, é isso que eu tô. Não estou citando ninguém, não. Eu digo assim, eu, por exemplo, não posso fazer isso. Sim, É entendi. isso que eu penso, né? Entendi Uhum. perfeitamente. Mas é tal história. Você... E aí entra também na resposta aqui da questão do limite do trabalho, né? Quando ele fala aqui, o das forças. E aí eu me lembro do próprio Chico, né? Chico já velhinho, né? Sendo carregado para ir para a reunião, mas ele ia para a reunião. Sentava lá, fazia a partezinha dele, psicografava, ainda já com a mãozinha cansada. Então, é o limite das forças. Se ele agora só pode ficar lá meia hora, é a meia hora que ele pode, é o limite das forças. Né? O Peixotinho, que foi um grande médium de efeitos físicos, quando ele era jovem, os fenômenos que eram produzidos por seu intermédio, né, eram gigantescos. Né? Aquela Sheila, Materialização. as materializações do espírito de Sheila eram integrais, né? Ela se materializava inteira, ela tratava as pessoas diretamente, o som da voz dela era ouvido por todos, né? Com clareza. Quando ele foi envelhecendo, as coisas foram diminuindo, então ela já não se materializava integralmente, o volume da voz era menor, tudo para poupar a energia do médium. Então, a espiritualidade ela tem a sua responsabilidade, né? Ela não faz as coisas assim sem cuidado. E nós também temos que fazer a nossa parte, a responsabilidade com a ferramenta que é o corpo, para que a gente possa oferecê-lo na melhor condição que pudermos, né? Durante o período que estivermos aqui. Diga, Pedrão. Eu só queria assim, me retratar, porque o Valdenir lembrou bem aí sobre o caso do Dimas, e eu perguntei a você, Mauro, se seria um suicídio. Eu não me lembrei que eu tinha lido o livro Nosso Lar e que falava justamente sobre isso, né? Então, eu peço perdão aí pela pergunta. Nada. Foi uma boa puxada aí para a discussão. Sem problema, Pedro. Tem que pedir perdão por nada, não. Vamos adiante? Vamos nós. 684. O que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, ele transgride a lei de Deus. Ok, né? Isso acaba impondo, de forma, às vezes, direta ou indireta, o trabalho escravo, né, gente? Aquilo que a Flavinha falou aí, e é uma verdade, né? A questão da mobilidade que a tecnologia nos permitiu também nos criou uma algema em relação ao trabalho, né? Muitas pessoas desrespeitam
o período em que as pessoas exatamente precisam do descanso, precisam do convívio familiar, impondo um ritmo de trabalho excessivo. Né? Eu falo por mim, não no meu caso particular, mas eu tenho colegas no trabalho que a autoridade lá manda, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, e-mails para que no dia seguinte a pessoa já tenha a resposta para ser dada. Isso é um desrespeito. Né? Mas muitas pessoas se subjugam a isso, ou não têm outros meios para mudar a situação e se sujeitam. Mas, como diz aqui os Espíritos, é um desrespeito. Né? Não só um desrespeito ético, moral, mas também, como falou aqui, das leis de Deus, né? Porque a lei de trabalho também nos fala sobre a necessidade do descanso. Então, muitas vezes, isso aí não é respeitado de fato. Tudo bem? Vamos adiante. Fala, Carlos. Desculpa, que a internet está muito ruim aqui. A gente está falando muito do excesso de trabalho, né, do trabalho. O mesmo vale para aquele que não usa o momento de descanso do corpo para futilidade? Olha, se ele está no momento de descanso, né, teoricamente está no momento de lazer. Aí vamos ter que discutir se o que ele busca como lazer no momento do descanso é aproveitável ou não. E aí, de novo, o que pode ser questionável para mim, para o outro pode ser perfeitamente normal e aceitável, porque cada um de nós, né, vai buscar aquilo que lhe dá prazer. Então, não somos nós que vamos dizer se está errado ou se está certo. A consciência dele é que vai apontar, a depender também do grau de evolução, de entendimento que ele chegou. Então, eu penso dessa maneira, né? Se a futilidade para nós é porque a gente já não se sintoniza com aquele tipo de prática. Mas, para o outro, aquilo ainda é algo natural, algo comum da sua vida. Ele não mudou de posição, então, para ele é normal. Então, vai ser válido. Quando ele chegar na espiritualidade, isso vai ser levado em consideração. Né? Muito será cobrado daquele que muito recebeu. Tá aí. Então, se ele não buscou ou não teve a oportunidade de apontar os seus conhecimentos, seus entendimentos para outro segmento, quando ele retornar ao mundo espiritual, ele vai refletir sobre isso. E pode chegar à conclusão de que, de fato, eu preciso mudar nesse sentido. Ou não. Não, olha, quer saber? Não, isso ainda não é para mim, não. Isso ainda eu quero, é algo que eu quero continuar, eu quero viver mais dessa experiência. Ok. Só as vivências vão fazer com que ele mude. Ok? Não sei se eu respondi, Carlão. Valeu, obrigado. Valeu mesmo. Ok. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos adiante. 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. De novo, né? Então, se a pessoa, apesar da idade, né, ela se sente útil, se sente capaz, por que não, né? Deixa trabalhar, gente. Claro que tem situações ou atividades que talvez ela não possa mais desenvolver, mas outras ela pode recorrer e continuar a ser útil. Né? Então, de novo, a resposta ela é bem assertiva, a depender das suas forças. Então, a depender das forças, vamos fazendo até o momento que a gente já não tenha mais forças e precise do descanso. Olha, teve duas situações aí, trazendo para a nossa sardinha, né, em que isso aqui foi levado em consideração. Uma foi lá no NEP, né, quando nós tínhamos uma irmã lá, a mãe do Guerra, né, e ela tinha problemas cardíacos. Né? E ela a situação dela foi se tornando mais grave, e ela fazia parte do corpo mediúnico. E a espiritualidade
disse que ela precisava se afastar dos trabalhos mediúnicos em função da condição orgânica dela. E a mesma coisa aconteceu em nossa casa aqui, né? No SEAC. Também uma irmã, em função do desgaste, também foi orientada a não estar mais no trabalho mediúnico em função do desgaste. Então, isso é levado em consideração. Olha aí a responsabilidade da espiritualidade em relação à nossa saúde, à nossa participação em determinados trabalhos, né? Então, eles demonstram essa responsabilidade. Então, nós também temos que ter esse senso crítico. E, principalmente, nós que estamos diante de equipes de trabalho, temos que ter essa lucidez, né, em saber que um companheiro, por mais que ele queira, talvez já não esteja mais em condição, né, de exercer aquela atividade. Né, e compreendermos, né, que o momento de parar ou de mudar vai chegar um dia para todos nós. Diga, Suzy. É só para ilustrar, é um fato muito, muito pitoresco que acontece aqui na minha cidade, de uma senhora, são mãe e filha, que trabalham na prefeitura, mas não são funcionárias públicas. Elas são contratadas. A mãe tem 102 anos, não para de trabalhar, extremamente ativa, sabe tudo, tudo. Ela é como o pessoal fala que ela é imprescindível ali, ela sabe tudo. E não quer parar de trabalhar. E a filha, que tem mais de 80 anos, quer aposentar, mas está com vergonha de aposentar, porque a mãe, com 102 anos, não para e ela morre de vergonha e está trabalhando também, tentando convencer a mãe. Né? Então, existe realmente no limite das forças. Essa senhora tem uma saúde muito boa, muito ativa, mente, muita lucidez, e está lá na prefeitura trabalhando. E a filha, com 80 e poucos anos, não aposenta. Olha, nós temos uma companheira aqui, de vez em quando ela está conosco, a Celina. A mãe dela tem 97 anos. E até o ano passado, com certeza, ela dirigia um Fusquinha. Um Fusquinha. Não tem direção hidráulica, não é automático. Não é automático? É no feijão, e ela saía lá, bonitinha, fazia, né? Ia na padaria, comprava o pãozinho dela, voltava sozinha. Então, de novo, né, como a espiritualidade respondeu aqui, é no limite das forças. Hoje ela já não consegue mais, hoje ela já queria um carro automático, né? Mas não tem mais condição, né? Nem a coluna dela deixa mais. Mas vejam como são as coisas, né? Enquanto outros, né, com 18 anos, já acha que está cansado, que tem que descansar. É isso aí. Suzy, que cidade é essa aí, hein? Que tem essa Araruama, Rio de Janeiro. Araruama. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos lá. 685A. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Ok. E aí quero chamar a atenção para uma coisa, gente. Olha bem o que respondeu a pergunta de Kardec e a resposta. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode. Olha a pergunta de Kardec. E não pode. Aí os espíritos responderam, olha, o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. E, muitas vezes, nós alimentamos o ócio sob o pretexto da caridade. Muitos companheiros, e nós temos isso trabalho em nossa casa, e nós fazemos regularmente revisões nisso, porque muitas pessoas apenas querem ficar na sombra.
não querem o esforço do trabalho. E aí nós temos que ter o cuidado para não sermos nós o instrumento de manutenção do ócio daquele companheiro que tem condições de trabalho, mas escolhe não trabalhar. É algo difícil, mas é algo que nós precisamos ter atenção. Porque, se não sob a capa da caridade, nós podemos estar engessando a pessoa na miséria. Eu lembro de uma palestra do Divaldo, que ele fala exatamente sobre isso. Que a pessoa vai lá, diz que está muito cansada, né, muito com relação ao trabalho social, e fala, minha filha, tira férias, sai desse trabalho, esse trabalho não está te fazendo bem, não. Pô, mas como você está dizendo para me afastar da caridade? Ele falou, olha, é muito incoerente o bem fazer mal. Né? Então, alguma coisa está errada. E outra, o que você faz nem é caridade. O que você está fazendo é mantendo as pessoas na miséria. 3 gerações, né, pegando bolsa, qual foi o trabalho que você fez? Manteve a pessoa na miséria. Então, se você... A primeira geração, ok. A segunda, você já teria que estar trabalhando para a pessoa mudar de cenário. A terceira já não podia mais repetir isso. Então, se você mantém 3 gerações na mesma condição, você está fazendo caridade ou você está mantendo a pessoa na necessidade? Para massagear o seu ego. Ah, eu estou fazendo bem, olha quantas pessoas... Eu queria, na minha casa, não dar cesta básica para ninguém. Porque significa dizer o seguinte, que ninguém está sem trabalho, que ninguém está precisando, né, de auxílio de outros para se manter a dignidade da sua vida. O Evangelho nos fala lá, transformai vossas migalhas em trabalho. É fazer a promoção social. Essa tem que ser a nossa meta, fazer a promoção social. E não simplesmente estar ali, ó, todo mês, molinho, valia. Sabe o que nós descobrimos em nossa casa? Que tinham pessoas que pegavam cesta e vendiam gêneros. Vendiam. O que nós fizemos? Acompanhamos, avisamos e tiramos. Então, assim, nós temos sim que ter esse cuidado, porque não é para isso que todos os companheiros aqui da sala, e nós somos responsáveis e muito criteriosos em relação a isso, que cada doação que nós recebemos de todos os irmãos tem que ser convertido para algo efetivamente que venha ajudar essas pessoas, e não manter vícios e não manter outras propostas que não sejam aquelas, né, que o Evangelho nos ensina. Então, alguns já foram cortados. Uma jovem, olha só como é que é difícil. Uma jovem que, durante a mocidade, nós fizemos uma capacitação delas, a casa financiou um curso para que elas pudessem aprender a profissão de manicure, pedicure, cabeleireira, fizeram o curso, né? A própria pessoa do salão que deu o curso ia aproveitar as meninas, mas aí veio a pandemia. Mas elas tinham as condições de trabalhar. Compramos o material para que elas pudessem trabalhar em casa, né? Fazer pé, mão das pessoas em casa. E o que aconteceu? Deixaram de canto e foram repetir a mesma receita. Nós também chamamos no canto e falamos, olha, não tem cesta básica para você. É muito nova. Essa vaquinha tem que ir para o brejo. Vocês conhecem a história da vaquinha, né, que vai para o brejo. Quem não conhece, depois eu conto. Então, ela tem que saber que ela tem que arregaçar a manga e buscar se capacitar ou usar a capacitação que já tem para trabalhar, né? Para sair daquela condição e não encontrar uma sombra para se encostar. Então, realmente, nós temos que ter esse cuidado, muito cuidado. E um outro exemplo que me levou a essas reflexões foi o próprio irmão Walter. O irmão Walter também dava cesta básica, né? E aí chega, as pessoas sempre falam uma das outras, né?
Olha, aquela pessoa ali não precisa não, porque ela tem uma barraca na feira, não sei o quê. Aí o irmão Walter chegou e disse, olha, você não sabe da vida do outro, não fala. Aquela pessoa tem, sim, uma barraca na feira e ganha o dinheirinho dela, mas mantém as filhas na escola. E a cesta que nós damos ajuda a criança a permanecer na escola. Se ela perder a cesta básica, a criança não pode mais continuar na escola, ela vai ter que vir para ajudar. Então, a manutenção é em função disso. Então, as pessoas ainda têm um olhar egoísta, né, em relação aos outros. Nós temos que melhorar isso, né? Mas não descuidar de determinados critérios, né, para que a gente também não venha vilipendiar os recursos que, com muito sacrifício, são juntados, são aglutinados em prol do bem desses irmãos. Diga, Flavinha. Eu acho que todo centro espírita passa por isso, que dá a cesta básica. Eu acompanho a Mônica de Medeiros da Casa do Consolador de São Paulo. Teve uma vez que ela dá mais de 1.000 cesta básica por mês. Eu acho que ela tem uma condição financeira boa, porque ela é médica e também ela recebe também doações, né? Ela contou que quando ela começou lá atrás, na Casa do Consolador, da cesta básica, era um trabalho bem menor. Aí ela falou que ela não tinha como fazer toda essa pesquisa, se precisava ou não, no início ela ia pôr na lista e ia dando. Aí teve um dia que bateu um cara lá na porta do centro e falou assim, aqui, a senhora que dá a cesta básica aqui, eu sei que a senhora que distribui, tem gente de carro, para lá na minha rua, a 3 ruas daqui de carro, eu sei que é o dia que a senhora distribui aqui, eu sei que dá um movimento maior aqui nas ruas do bairro, é de carro, eu vejo com a cesta da senhora aqui. Aí não tinha como ela identificar a pessoa, não tinha WhatsApp na época, o rapaz falou assim, se a senhora quiser, eu venho aqui e mostro para a senhora quem são os 3. Todo mês eu estou observando isso. Vem a pé, entra no carro e vai embora com a cesta básica da senhora. É muito complicado o ser humano, né? É muito complicado isso, Mas, gente. A assim, pessoa não... Flavinha, Ah, pegando esse teu gancho, cada caso realmente é um caso. Na época lá do irmão Walter, e na época também a violência não estava do jeito que estava, nós fazíamos sindicância. A mocidade se juntava com alguns irmãos e fazíamos a sindicância. Íamos nas casas das pessoas para saber qual a real situação de cada uma delas, né? Víamos muita coisa, né, realmente chocante, e isso ajudava bastante, né, na organização desse trabalho. Hoje em dia, isso é impossível, né? Porque as comunidades hoje realmente são complicadas de você entrar, sair, principalmente quando você vai fazer esse trabalho de avaliação de alguma coisa. Hoje isso é impossível. Mas, na época da pandemia, nós tivemos uma oportunidade de ver isso. Você falou do carro, né? Tinha um casal, o cara trabalhava, né, de Uber, tinha um carro, e a esposa não trabalhava, não tinha qualificação, ela era do lar. Só que o cara ficou doente. O cara pegou a Covid, ficou doente, e eles não tinham nada, porque eles viviam do que o cara arrecadava com Uber. Se ele não podia rodar, como é que ia viver? E aí pediram cesta básica para eles, né? E nós mantivemos a cesta básica lá até ele melhorar, né, e voltar às atividades dele. Então, essa situação da promoção social, do auxílio, sempre é muito delicado, né? Nós temos que ter esse critério, temos que avaliar as situações no momento que se apresenta, para que a gente não seja injusto, né? E possa efetivamente fazer com aqueles recursos o bem que se espera, né? E acompanhar para ir, porque a situação muda, né? De uma noite, de um dia para o outro, a situação muda. Bom, pessoal, chegamos aqui ao finalzinho do nosso encontro de hoje. Nós vamos voltar à pergunta 685A, que depois vem um comentário, tá bom? Então, nós vamos voltar a 685A na semana que vem. Vamos, então, fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece, ou vamos aqui para a nossa listagem? Então, vamos para a listagem. Isabel, é a tua vez, Isabel, na listagem.
posso fazer Ai, nada. Jesus. Seguir a Com vida. certeza eu estou na lista. Ai. Vamos lá. Então, mestre amado, amigos aqui conosco, encarnados e desencarnados, obrigado por mais uma oportunidade de aprender, que o nosso coração tenha se enchido de conhecimentos e de uma chama de amor, que a gente possa ter um olhar mais caridoso e que a gente possa conter o nosso egoísmo, a nossa vontade de querer fazer o bem só para nós mesmos, que a gente possa mais e mais ver o próximo, andar nas pegadas do próximo. E graças a Deus a gente está aqui junto, querendo se melhorar, a gente está aqui aprendendo, que a gente possa então internalizar e usar esses ensinamentos. Agradecemos muito, queremos que o Senhor possa amparar a todos que não puderam estar aqui, amparar os nossos familiares, nossos entes queridos, todos aqueles que estão precisando hoje em dia, que estão com os seus lares tomados, que o Senhor possa ampará-los. E a gente vai fazendo na medida que a gente pode para ajudarmos uns aos outros. Mais uma vez agradecidos, encerramos o estudo da noite de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Bel.